Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de 1 Pedro, capítulo 2. O estudo de hoje denomina-se Geração Eleita. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Para você que ainda não ouviu o capítulo 1 dessa carta, dessa primeira carta de Pedro, eu recomendo que você volte lá, ouça, são 2 estudos bíblicos ali do capítulo 1, para conseguir compreender exatamente o público, o alvo dessa carta de Pedro. Mas resumindo aqui rapidamente, ele está escrevendo para pessoas estrangeiras, crentes peregrinos, ali que não eram judeus, que eram gentios, que estavam sendo perseguidos, pressionados pelos gregos, pelos romanos. E Pedro, então, nessa carta maravilhosa, ele vem incentivando, ele vem demonstrando que Jesus tem um plano de salvação para todos aqueles que creem e que nós precisamos crer em meio às dificuldades, em meio às batalhas, porque nós fomos escolhidos por Ele. E Pedro, então, como a gente viu aqui agora no capítulo 2, ele faz questão de mostrar, nós somos geração eleita, antes não éramos povo e agora somos. Ele tenta aqui convencer a todos de que ninguém está nesse plano de Deus por acaso, mas sim Deus escolheu cada um de nós para esse mistério, para revelar-se a cada um de nós. E é isso que nós vamos tratar então nestes versículos que acabamos de ler, essa primeira parte do capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Se você ainda não acompanha os nossos canais, peço que nos acompanhe lá, o iFé Conectados com Deus no YouTube, no Spotify. Agora também temos o nosso Instagram, o iFé.conectados com Deus. Compartilhe essas mensagens com pessoas que precisam, que gostam da palavra de Deus, porque ela é a verdade, é o nosso manual de vida. Versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Eu vou começar logo desse versículo 3 aqui. Ele está mostrando, olha, vocês já sabem, mais do que todos, que o Senhor é bom, que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena entregar a vida para o Senhor. Então todo mundo já sabe disso. E ele está dizendo, então, olha, portanto, ele já começa com essa palavra, então isso já remete ao capítulo anterior. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento prévio ali do capítulo 1 para ir para o capítulo 2, porque é uma continuação. Lá no capítulo 1, ele finalizou dizendo, olha, amem, obedeçam a verdade, a palavra de Deus, amem uns aos outros sinceramente, ou seja, vivam de acordo com aquilo que o Senhor espera. E ele já tinha dito em versículos anteriores, o Senhor quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Então existe um caminho a ser percorrido.
A partir do momento que nós entendemos que o Senhor é bom, que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, que o Senhor nos tirou de uma vida de infidelidade, de uma vida de pecado, de uma vida de transgressões, de uma vida na escuridão e nos trouxe para a luz. Então nós precisamos ser obedientes, nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor, porque ela é que permanece para sempre. E ele então continua aqui no versículo 1. Livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. E aí ele vai agora fazer uma alusão aqui com um bebê, né? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que cresçam para a salvação. Ou seja, a gente tem que ter essa inocência, essa pureza, a gente se alimentar somente daquilo que realmente vai nos fortalecer. Ninguém em sã consciência vai dar para um bebê um alimento que vai prejudicar o seu crescimento, que vai trazer riscos para a sua saúde. E assim temos que ser nós. Se nós sabemos que determinadas atitudes ou certas companhias ou lugares que a gente está andando, que a gente está ali participando junto com outras pessoas, se aquilo ali não nos faz bem, se aquilo ali não nos edifica, obviamente que nós precisamos se afastar daquilo. A Bíblia nos manda afastar-se da aparência do mal. Então é isso que ele está dizendo. Olha, como crianças, como bebês que realmente são alimentados daquilo que realmente vai fazê-los crescer, nós também precisamos entender aquilo que precisa ser feito, nós precisamos nos alimentar daquilo que vai nos fazer crescer para a salvação. Essa é uma decisão própria, é uma decisão pessoal. Porque a partir do momento que nós já sabemos, que nós já provamos que o Senhor é bom, a nossa conduta tem que ser diferente. Portanto, livre-se de toda maldade. Não existe alguém que conhece a Cristo, alguém que conhece a Deus, que já vive experiências com o Senhor, continuar vivendo na maldade, no engano, na hipocrisia, na inveja. Então é isso que Pedro está dizendo agora, que vocês já conhecem, já sabem quem é o Senhor, já sabem o que Ele fez por cada um de vocês, não vivam mais dessa forma. Isso é um puxão de orelha para cada um de nós que muitas vezes já caminha com o Senhor, ora a Deus, lê a palavra, mas ainda assim a gente guarda dentro de nós maldade, inveja, hipocrisia, e isso é algo que nós precisamos rever nos nossos conceitos todos os dias e mudar essa nossa conduta. Dando seguimento, versículo 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, a rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosas para ele, isso aqui ele está falando de Jesus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. E aí Paulo vai seguir falando a respeito dessa pedra angular, e fica bem óbvio que aqui ele está falando de Jesus, que nós vamos se aproximando dessa pedra, que seria ali o instrumento mais importante para a edificação dessa grande obra, dessa grande construção, que é o reino de Deus sendo estabelecido aqui na terra. E aí ele vai dizer, olha, mas vocês também são pedras vivas. Ou seja, vocês também têm um grau de importância na construção desse reino de Deus. Jesus veio trazendo o reino. Ele é a pedra principal, é a pedra angular, é aquela que sem ela tudo desmorona. Só que nós também somos peças importantíssimas para o crescimento dessa edificação, dessa obra que precisa crescer, que precisa alcançar os confins da terra. Então é isso que ele está dizendo. Ele vai continuar no versículo 6, pois assim é dito na Escritura. E agora ele vai remeter-se então lá em Isaías, no capítulo 28. Eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então nós confiamos nessa pedra preciosa que é Jesus, que é o instrumento necessário para a construção dessa grande obra que é a igreja, que é o plano de Deus, o plano de salvação de cada ser humano para a eternidade. E no versículo 7, portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Então, para nós, Jesus é tudo. Jesus é tudo aquilo que nós sempre precisamos. Mas para os que não creem, aí ele vai citar novamente Isaías, só que agora o capítulo 8, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Ou seja, para nós que cremos em Jesus, ele é a nossa salvação, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porém, Jesus trouxe uma forma de viver.
E para aqueles que então não seguem a Cristo, ele torna a pedra de tropeço para essas pessoas, porque quem não segue aquele padrão de vida de Jesus, automaticamente está condenado. Então Jesus é a pedra angular, serve para a salvação, mas serve também para a ruína, para a destruição daqueles que não o seguem. E aí, seguindo os Versículo 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E aqui então Pedro mostra, né, que nós não somos qualquer um, nós éramos, mas foi o próprio Deus quem nos chamou para uma obra especial. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus não nos tirou do lamaçal do pecado para vivermos uma vida qualquer, para voltarmos para onde nós sairmos. Não, ele nos chamou para que nós fôssemos uma geração eleita, um povo santo, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas. Então nós somos essa pedra viva que tem uma importância muito grande para a construção desse reino de Deus aqui na terra, para anunciar as obras do Senhor. Ou seja, nós temos uma grande missão. Por isso que nós precisamos deixar a maldade, a hipocrisia, a inveja lá atrás, porque nós fomos chamados por Deus para uma grande obra. E olha o versículo 10: Antes vocês nem sequer eram um povo, nós não éramos nada, estávamos perdidos, caminhando para o inferno, estávamos caminhando para a condenação, não tinha jeito para nenhum de nós. Mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que palavra que nos dá um ânimo, que nos dá uma motivação, que nos faz querer ser melhores para o Senhor. Ele nos chamou para sermos santos, para sermos uma geração eleita, para anunciar a grandeza. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor, e o que Ele espera de nós, e Pedro declara isso aqui, é que nós venhamos realmente viver essa vida que o Senhor espera para cada um de nós. Glória a Deus. Que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.